Estamos na ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, localizada a sudoeste de Portugal continental. Com uma área de apenas 42 km², esta ilha dourada parece perder-se na imensidão do Atlântico. Uma média de 10 km ligada por sul. A ilha de Porto Santo é uma ilha que tem uma idade mais antiga, entre os 15 e 19 milhões de anos, segundo as estimativas que nós conhecemos. Caracteriza-se por ser uma ilha já com alguma idade, muito erodida, com uma grande plataforma localizada na parte norte da ilha e neste lugar onde nos encontramos existem fósseis do último estádio interglacial. A ilha do Porto Santo é rica em vestígios fósseis. Alguns deles têm milhões de anos, enquanto outros são mais recentes, com cerca de 120 a 130 mil anos, datando do último estado interglacial. Aqui nesta ilha, o registro fóssil corresponde a duas idades muito diferentes. Fósseis do Miocénico, portanto com mais de 6, 8, 10 milhões de anos, ou à volta destas idades, e fósseis muito mais recentes, de um período que nós chamamos Pleistocénico, com entre 120 a 130 mil anos, numa altura em que as águas estavam mais quentes, o nível das águas do mar estava acima do atual entre 6 a 10 metros, portanto o sítio onde eu estava, o nível das águas do mar estava aqui ou acima, e neste sítio onde eu estou foi formada por erosão marinha durante o último estádio interglacial uma plataforma, e esta plataforma de abrasão, esta plataforma de erosão, serviu de suporte para a deposição de uma cascalheira de praia idêntica à atual, que nós temos aqui hoje em dia, e estes calhaus rolados que aqui estão possuem fósseis, tais como lapas, que aqui estão, ou outros animais, alguns gastrópodes. O Porto Santo, tal como a Madeira, tem uma idade muito superior, tem mais do dobro da idade da Madeira, ou seja, é uma ilha que está mais antiga. É natural que as espécies que aqui temos fossilizadas sejam mais antigas até de próprias espécies encontradas fossilizadas no arquipélago da Madeira. E, no fundo, o Porto Santo vai contar uma história há mais tempo daquilo que, eventualmente, as espécies e aquilo que aconteceu desde a sua origem do Porto Santo até a evolução e até os dias de hoje, conta uma história vamos pôr, neste momento está calculado que o Porto Santo tem cerca de 14 milhões de anos, ou seja, conta uma história de 14 milhões de anos, enquanto que a Madeira conta uma história de 5 ou 7 milhões de anos, é muito mais nova. Portanto, o interesse para o conhecimento científico é extremamente valioso e muito importante, nesse sentido que estamos todos aqui a tentar obter mais informação para obter mais conhecimento, digamos. A ilha de Porto Santo, como todas as outras ilhas vulcânicas oceânicas, teve o seu início com várias fases de vulcanismo submarino. Essas fases de vulcanismo submarino permitiram a construção de uma ilha submarina, ou seja, uma montanha submarina. A continuação desse vulcanismo permitiu que toda a construção ultrapassasse o nível das águas do mar àquela época e que se começasse então a formar uma verdadeira ilha, com a imersão de toda a sequência vulcânica para a superfície. Depois disso, cessou o vulcanismo até à atualidade, ou seja, depois dos 8 milhões de anos, a ilha tem estado sempre num processo de erosão. Antes da emergência da ilha, antes de se tornar numa verdadeira ilha, na fase em que foi o monte submarino, terá acontecido, como acontece agora na plataforma,
uma deposição de tudo o que são sedimentos marinhos, com toda a vida marinha que se desenvolveu nessa altura. E é por isso que temos fósseis muito antigos, da altura do Miocénico até aos 14 milhões de anos, sobre a sequência vulcânica submarina aqui em Porto Santo, que lhe dá uma importância relativamente às outras ilhas, tal como a Ilha Santa Maria nos Açores, porque temos essa componente fóssil intercalada na sequência vulcânica da ilha. A fauna e flora marinha das ilhas oceânicas são muito afetadas pelos ciclos glaciais, altura em que o nível médio das águas do mar pode descer até 130 metros abaixo do atual, e ciclos interglaciais, quando são registadas temperaturas mais elevadas que fazem com que o nível das águas possa subir até 10 metros acima do nível atual. No último milhão de anos, é sabido que o nível do mar varia de forma mais ou menos constante, de 100 a 100 mil anos. Portanto, o nível do mar, hoje em dia, está ao nível atual, não é? Que nós conhecemos, na nossa zona de costa, mas nós sabemos que de 100 mil em 100 mil anos existe uma variação, ou seja, ele desce até aos 120, 130 metros de profundidade e depois volta novamente ao nível atual. E isso é bastante conhecido desde já há muitos anos. Portanto, e permite-nos ter uma ideia de como a linha de costa poderá evoluir no futuro, tendo em conta as variações que já existiram no passado. Em alguns destes lugares de Porto Santo, algumas destas jazidas encontradas ao longo da linha de costa de Porto Santo, encontramos fósseis típicos de climas tropicais. Alguns desses fósseis, por exemplo, os conos, do género conos, são animais que são muito abundantes em Cabo Verde. Existem mais de 80 espécies de conos em Cabo Verde. Muitos deles são espécies que são endémicas do arquipélago e, curiosamente, no meio marinho, em Cabo Verde acontece algo que é muito raro, que é termos espécies endémicas restritas a uma ilha. O que é um facto é que no último estado interglacial, com o aquecimento das águas, com a subida do nível das águas, que daí derivou do aumento das temperaturas, do degelo dos glaciares, esta subida do nível das águas e o aumento das temperaturas fez com que espécies localizadas ou na costa africana, na zona do Senegal em particular, ou no arquipélago de Cabo Verde, portanto em sítios com climas tipicamente tropicais, mais quentes do que aqueles que temos no arquipélago da Madeira e aqui na ilha de Porto Santo atualmente, tivessem subido em latitude. E muitas destas espécies chegaram à Ilha da Madeira, ao arquipélago da Madeira, à Ilha de Porto Santo, onde estou neste momento, e algumas delas até ao arquipélago dos Açores. Este é apenas um dos fatores que torna a Ilha de Porto Santo num local de grande interesse a nível paleontológico e geológico. Durante a próxima semana, a equipa de Sérgio Ávila tem como principal objetivo analisar os diversos afloramentos fossilíferos e perceber se existe ou não necessidade de proteger estes espaços na Ilha de Porto Santo. Na Ilha de Santa Maria, a nossa última iniciativa foi a efetivação e implementação de um paleoparque. O Paleoparque Santa Maria, que contou com o apoio inestimável da Associação Internacional de Paleontologia, permitiu pela primeira vez a nível mundial e através de um decreto legislativo regional produzido pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores e pelo Governo Regional dos Açores, aprovado pelo Governo Regional dos Açores, permitiu criar uma figura legislativa que protege toda a ilha de Santa Maria e todo o património paleontológico que esta ilha contém. A importância destes trabalhos reside no facto de, ao contrário do que acontece, por exemplo, com as reservas da biosfera, que protegem o mundo biológico através de uma figura institucional da Unesco, ou dos geoparques, que protegem o património geológico de um modo geral, que é uma figura também utilizada pela Unesco, o Paleoparque tem uma grande vantagem, que baseia-se num decreto legislativo e este decreto tem força de lei. Ora, isto significa que podemos proteger determinadas zonas que são muito sensíveis, impedir que sejam, por exemplo, visitadas pelo público, seja por razões de dificuldades de acesso ou por acessos perigosos, seja por razões de sensibilidade do ponto de vista ambiental. No caso de Porto Santo, é conhecido há muito tempo que tem património paleontológico, tem fósseis aqui nesta ilha. A Madeira também tem, mas são mais conhecidos e mais abundantes aqui na ilha do Porto Santo. E o trabalho que estamos a fazer neste momento é precisamente avaliar
a relevância do património paleontológico, a importância das jazidas fossilíferas que estão distribuídas ao longo, em particular, da costa da ilha do Porto Santo e, num intervalo temporal relativamente curto, digamos 3, 4 anos, apresentar uma proposta ao Governo Regional, caso da nossa parte cheguemos à conclusão que a relevância deste património é realmente importante e que precisa de ser preservado e também divulgado, e aí sim apresentaremos uma proposta concreta ao Governo Regional da Madeira, no sentido de formalizar também na Ilha do Porto Santo um paleoparque, que será o Paleoparque Porto Santo. Para tal, é necessário um trabalho conjunto entre investigadores de diversas áreas. É aqui que os conhecimentos de geologia, paleontologia e biologia se cruzam, num espaço de discussão e partilha de ideias. Aquilo que nós estamos a ver hoje são como peças de puzzle, não é? Nós não temos o puzzle completo e cada um de nós tem peças diferentes e que, se encaixarem, vão dar uma formação muito mais completa do que se trabalhássemos em separado. Nós nunca vamos conseguir ter o puzzle completo, mas vamos pelo menos ter uma ideia, do que é que seria, do que é que foi a evolução no passado, pelo menos parcial. Na minha opinião, uma investigação multidisciplinar em ecossistemas insulares é realmente a solução e a melhor resposta a problemas que são eles também multidisciplinares. E o que daqui resulta, normalmente, é uma junção de vontades e de interesses entre geólogos, biólogos e paleontólogos. É realmente a única forma de conseguirmos perceber fenómenos que aconteceram há milhões de anos ou fenómenos que aconteceram ontem ou anteontem. É necessário realmente ter pessoas que nos consigam explicar como é que as ilhas se formaram, o que é que aconteceu nestas ilhas ao longo do tempo e, para além disso, termos também, que é absolutamente imprescindível, uma perspectiva atual. E essa perspectiva atual, aí sim, é necessário ter na equipa de investigação biólogos, em particular biólogos marinhos, porque nós trabalhamos com organismos marinhos. Estamos na praia do Porto dos Frades, localizada no lado leste da ilha. A equipa explora um afloramento composto por diversas camadas rochosas que se estende ao longo de uma baía. O trabalho de campo começa com a recolha de amostras. Sérgio Ávila utiliza o martelo e o escopro para extrair cuidadosamente os fósseis incrustados nos sedimentos. Para tirar estes fósseis, como este material é muito consolidado, convém sempre trabalhar em pares, um segura o fóssil para não partir e o outro vai tirando. Já está, já está. Todos estes fósseis são levados depois para o laboratório, procedemos à limpeza e depois identificamos. Como aqui não obtemos amostras quantitativas, porque não conseguimos levar, por exemplo, 1 kg de areia, o que estamos a fazer é bater toda a jazida e em toda esta jazida tentamos levar não em quantidade, mas em qualidade. Portanto, todos os fósseis diferentes, todas as espécies que conseguimos encontrar, nós retiramos. Se houver dificuldade para retirar, deixamos ficar e tiramos fotografia. Ficamos com um registro completo de toda a biodiversidade, ou paleobiodiversidade, que existiu aqui neste lugar. Ao mesmo tempo, Ana Hipólito elabora um corte geológico. Este é um processo muito utilizado em estudos de geologia e de paleontologia, que consiste em documentar, através de um esquema, fotografias e anotações detalhadas, as diversas camadas de um afloramento, a sua composição, hipóteses de como se formaram e até a idade provável da sua gênese. O meu papel nesta investigação é essencialmente de descrição, caracterização e interpretação
dos depósitos sedimentares e vulcânicos, ou seja, da estratigrafia vulcanológica e sedimentar das unidades que estamos a analisar. Ou seja, estou a acompanhar os paleontólogos e nos locais onde eles colhem as suas amostras fossilíferas, eu tento fazer uma análise mais aprofundada para conseguir interpretar qual o ambiente que presidiu a deposição daqueles fósseis. Dar um enquadramento em termos ambiental que nos permite também perceber em que época foi com mais exatidão para podermos contar a história geológica do local. Neste caso, neste trabalho em particular, o meu trabalho é mais baseado unicamente na observação e na observação dos afloramentos, que é, ou seja, das rochas expostas, e na amostra de mão. Ou seja, chegamos a um local e eu tento caracterizar exatamente tudo o que estou a ver, fazer esquematicamente, interpretar aquilo que estou a observar, para depois correlacionarmos com a amostra fóssil, com datações e todos os outros dados mais que conseguimos recolher. Rui Quartau analisa de que forma é que os fósseis e sedimentos foram transportados até ao local onde estão atualmente. O seu trabalho é fundamental para estabelecer uma relação entre o meio marinho e o terrestre. Aquilo que eu faço é uma espécie de tentar perceber quais são as fontes sedimentares e de que forma é que esses sedimentos são transportados de terra para o mar e como é que eles se depositam no mar e como é que eles ficam no mar, se mantêm no mar ou se são transportados para a praia ou são transportados por outras correntes para outro lugar. Pronto, os sedimentos que nós vemos hoje em dia na praia e que também conhecemos da parte submarina, em princípio resultam normalmente da erosão da ilha. E nesta ilha o que nós vemos é essencialmente materiais vulcânicos, de origem vulcânica, resultante do vulcanismo, que é uma ilha vulcânica, e temos uma sequência de depósitos sedimentares que se formaram há alguns milhares de anos atrás, que resultaram da formação de dunas consolidadas, que nós chamamos eolinitos. Ou seja, cerca de metade mais ou menos da ilha é composto por este tipo de depósitos, de eolinitos, e outra metade mais ou menos por depósitos vulcânicos. Então o que nós estamos à espera de ver na praia e de ver no fundo do mar seria depósitos resultantes de erosão destas duas rochas, digamos assim, as rochas vulcânicas e as rochas sedimentares, os tais eolinitos. Na realidade, quando nós olhamos para os sedimentos marinhos, o que verificamos é que essa componente tem uma percentagem relativamente pequena, na ordem dos 40% a 50% aqui na praia, mas à medida que avançamos em profundidade vemos que essa percentagem diminui muito. O que quer dizer que os sedimentos que nós vemos no mar, neste momento aqui nesta zona da praia submarina, resultam não tanto da erosão da ilha, mas sim da produção de organismos, ou seja, organismos que formam conchas e que morrem e que se depositam no fundo. Ou seja, a maioria dos sedimentos que nós temos no fundo do mar, neste momento, são restos, esqueletos dessas conchas que se acumulam ao longo do tempo. E isso é de alguma forma um bocadinho surpreendente, porque nós estamos habituados a ver no modelo normal que os sedimentos que nós vemos no fundo do mar são os que resultam ou essencialmente são os que resultam da erosão da ilha, o que não é o caso aqui em Porto Santo. O que vemos aqui é uma sequência diferente de depósitos que representam diversos níveis do estado do mar, ou seja, vemos depósitos de praia que foram formados com o nível do mar ligeiramente superior do atual e depois intercalado por depósitos de dunas consolidadas que correspondem a níveis em que o nível do mar estava mais baixo, em que os sedimentos que estavam na plataforma foram arrastados pelo vento e depositados aqui nesta superfície de terreno que vemos aqui. O que isto representa basicamente é nós podemos ter acesso, digamos, a depósitos que foram formados com o nível do mar atual e que têm fósseis marinhos, e depois temos depósitos que neste momento estão aqui à superfície, mas que estavam debaixo d'água, numa altura em que o nível do mar estava bastante mais baixo do que o atual. Estes depósitos de praia que estamos aqui a ver são depósitos que foram formados no período interglacial, portanto num período semelhante ao que existe atualmente, apesar daqui, neste caso, o nível do mar está ligeiramente superior ao que está atualmente. Os outros depósitos que vemos por cima, que são depósitos de dunas consolidadas, são depósitos que
foram formadas quando o nível do mar estava bastante abaixo do atual, ou seja, cerca de 120, 130 metros abaixo do atual, e resultam do transporte eólico, portanto, da ação do vento, de sedimentos que estavam submersos, como estão atualmente, e que foram transportados até esta zona do terreno que nós vemos aqui. Apesar de parecerem distintos, os saberes dos 3 investigadores cruzam-se de forma quase natural. Juntos, conseguem compreender melhor alguns dos fenómenos que têm vindo a observar. De uma forma geral, o conhecimento da paleontologia já é extenso e hoje em dia já conseguimos perceber que determinados fósseis são típicos, por exemplo, de uma determinada idade. Portanto, nós aqui estamos à procura de um determinado nível geológico que é correlativo de um máximo interglaciar, de uma altura em que o nível do mar esteve a cerca de 10 metros do atual. O Sérgio, quando encontra determinados fósseis, já sabe, este em princípio é MX5E. E depois o que é que eu faço? Eu vou interpretar o conjunto daquele depósito em toda a sequência estratigráfica que estamos a ver, em todo o quadramento, em termos geológicos, que estamos a observar, e correlacionar os dados que tiro da pura geologia com a paleontologia, e assim conseguimos ter uma interpretação muito mais consistente. E quando, por exemplo, do lado da paleontologia não tem aqueles elementos fósseis que lhes permite ter a certeza de que depósito é aquele, com toda a interpretação da sequência, já podemos ter ali uma posição qualitativa em termos de estratigrafia, ou seja, ambos se complementam. Bom, a Ana trabalha a uma escala temporal muito maior do que tanto eu como o Sérgio, porque ela está a olhar para a evolução da ilha, está a olhar desde a origem da ilha até a evolução, até o dia de hoje, não é? E isso pode englobar vários milhões de anos. O Sérgio está muito focado apenas no último estádio interglaciar, portanto é o que ocorreu há cerca de 100, 120 mil anos, portanto, em que o nível do mar estava ligeiramente acima do que está hoje, e eu estou focado na parte mais recente, ou seja, nos últimos 14, 16, 18 mil anos, ou seja, essencialmente na sedimentação marinha. Mas está tudo relacionado, ou seja, o trabalho que o Sérgio faz é uma sedimentação de praia, não é? Está há cerca de 120 mil anos atrás, e a Ana pode-nos dar pistas sobre ou seja, que processo que a ilha sofreu durante este período todo que condiciona a sedimentação que nós estamos a estudar, tanto a dele, aqui na praia, como a nossa, que é marinha. O trabalho do Rui para nós é muito importante porque o Rui estuda toda a parte submarina que não está exposta, ou seja, nós aqui já temos todo um espólio de informação da ilha que já esteve submersa, que agora está exposta e que nos permite analisar, mas nós não conhecemos como é que são os processos de quando a ilha estava submersa, e o Rui conhece-os porque estuda atualmente a plataforma costeira em torno da ilha. Ele conhece os processos de sedimentação, conhece as variações do nível do mar, tem todos esses critérios muito mais bem presentes do que nós, e então é muito mais fácil correlacionar a informação e ter uma interpretação mais cuidada. Mas a importância desta expedição vai muito além do interesse da comunidade científica. Muitas das conclusões retiradas são fundamentais para compreender os atuais fenómenos relacionados com as alterações climáticas globais, apontando soluções para a diminuição de fenómenos extremos no futuro. Tem vários interesses diferentes, porque nós aqui, por exemplo, no trabalho que estamos a fazer, eu e o Rui ainda hoje começámos a conseguir interpretar coisas que nem sequer fazia parte dos nossos planos e que ajuda em toda a compreensão, quer da parte sedimentar, tem depois o interesse económico por causa dos sedimentos, quer da parte de regimes de ventos, porque o interesse desses estudos pode ser muito específico e muito geral, porque nós somos seres que vivemos em cima da geologia, estamos dependentes, a nosso modo de vida, de todos os recursos geológicos, a nossa vida e a nossa segurança está sempre à mercê de todo o risco da perigosidade geológica. Para nós tem muito interesse ao nível científico nas várias áreas, mas conseguires compreender toda a história do planeta ajuda-nos a ter armas para conseguir enfrentar tudo o que nós estamos a observar hoje em dia. E por isso é muito vasto. Porque, da minha perspectiva, nós retiramos daqui imensa coisa, a compreensão da vulcanologia da ilha que não está feita, a compreensão de toda a interpretação de como é que a ilha, em termos de morfologia, se formou, que também não há conhecimento disso. E a partir do momento em que tu consegues perceber determinados processos, consegues interpretar em todas as partes do mundo como é que isso se formou. Porque cada ilha mostra-nos uma parte da geologia e só vendo várias ilhas vulcânicas oceânicas é que nós conseguimos perceber exatamente como é que são os processos. Por isso, acaba por ser todas as ilhas de idades diferentes e que sofreram processos diferentes são importantes para a interpretação. A história geológica ensina-nos a compreender o que estamos a ver também atualmente e que implica diretamente com a nossa vida.
O trabalho que nós desenvolvemos, do ponto de vista científico, é muito interessante, mas só apenas do ponto de vista científico. Do ponto de vista prático, o que o nosso trabalho tem de interessante é que permite-nos ter uma ideia mais abrangente de como é que as alterações climáticas se passaram no planeta, portanto, as alterações climáticas recentes. Quando digo recentes, estou a falar do último milhão de anos, se passaram no planeta e de que forma é que nós podemos esperar que elas se venham a manifestar no presente. Nós sabemos, por exemplo, que os depósitos que o SEGES estuda se formaram num nível do mar ligeiramente acima do que está hoje e, portanto, podemos ter uma ideia de que até que nível é que as águas poderão atingir a costa que existe neste momento. Ou seja, a vantagem do nosso trabalho é podemos prever, digamos assim, que tipo de recuo de linha de costa é que podemos ter a vir no futuro. Todo o trabalho de investigação poderia ser posto em causa se as paisagens naturais fossem danificadas. É essencial que a população, tanto local como visitante, esteja consciente da importância que este património natural tem e que adotem um papel ativo na sua proteção e conservação. O Porto Santo já tem várias áreas protegidas, nomeadamente os ilhéus, são todas áreas protegidas, e existe também uma área protegida marinha. Quanto mais proteção dermos, neste caso ao Porto Santo, melhor, mais preservado fica. No entanto, eu sou a favor da sua conservação e sou a favor da proteção, porque tem que ser feito assim. Agora, tem que haver uma consciencialização da população da importância da conservação, ou seja, conservar qualquer entidade com responsabilidade na conservação sem o apoio de uma população, sem o apoio de uma população esclarecida, de uma população que tem conhecimento da importância e da biodiversidade do seu determinado local, vai apoiar e vai ajudar e vai colaborar na própria conservação. Ou seja, todo o trabalho de investigação, que é no fundo a obtenção de conhecimento, transmissão desse conhecimento para a população, dar a informação e fazer perceber à população a importância da sua conservação. Se calhar há 30, 40 anos atrás havia uma sensibilização, uma consciencialização diferente do que há hoje. Hoje é muito mais abrangente e eu penso que a população cada vez mais protege os seus ecossistemas, nomeadamente os ecossistemas naturais. Protege e acarinha-os e, no fundo, evita com que haja essa destruição. E é esse caminho que temos que seguir, no fundo, e eu julgo que estamos no bom caminho, nomeadamente aqui no Porto Santo, e penso que as autoridades que gerem a Ilha do Porto Santo também estão sensibilizadas e também têm feito um trabalho nesse sentido para não só consciencializar a população, mas também apoiar e colaborar com entidades de investigação para a obtenção de mais conhecimento. Esta pode, ainda assim, revelar-se uma tarefa difícil, especialmente quando o discurso dos cientistas parece, por vezes, tão distante. É fundamental que as descobertas científicas e os artigos produzidos pelos investigadores sejam facilmente entendidos pelo cidadão menos habituado a este tipo de linguagem. Muitas vezes o que acontecia, e há uns anos atrás, é que esse conhecimento ficava restrito a uma comunidade científica, ficava restrito a determinadas instituições e não passava para além daí, ou seja, o conhecimento era passado através de artigos científicos que só quem os lia eram os investigadores, ou seja, esse conhecimento não era passado para a população em geral. No entanto, é preciso perceber uma coisa, que é obrigação das instituições de investigação e dos investigadores tratar a mensagem por forma a que ela chegue a toda a população, a todas as pessoas e que seja perceptível por qualquer pessoa. O Governo tem tido essa sensibilidade e tem tido um apoio bastante grande de todos os investigadores que trabalham, não só os que vivem e que residem e que trabalham na própria região, mas também dos que vêm, dos outros investigadores, tal qual, por exemplo, os que estão cá agora a desenvolver esta expedição, que no fundo passam a informação da importância de determinados locais para a sua conservação. E tem-se visto e tem-se sentido, nesse aspecto, um apoio, uma colaboração e uma vontade explícita do Governo Regional a ampliar cada vez mais e a potenciar ainda cada vez mais a conservação da natureza, que é, no fundo,
aquilo que atrai as ilhas, nomeadamente a Ilha da Madeira e Porto Santo, é a oferta e a beleza do património natural e sem conservar o património natural deixamos de ter, ou seja, o turista deixa de nos visitar, portanto, uma mão lava a outra, como se costuma dizer, ou proteger, nós temos mais visitantes e é isso que tem que se continuar e é um desafio que qualquer governo regional futuro tem que ter e tem que garantir a preservação do património natural do arquipélago da Madeira. Durante uma semana explorámos os cantinhos da ilha de Porto Santo, passando por várias praias, baías e jazidas ricas em fósseis, que contam uma história com mais de 15 milhões de anos. Mas existem ainda diversas ilhas e ilhéus por explorar. O que nos trará a próxima expedição pela Macaronésia?